Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 25 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Vamos começar às 11 horas da manhã no jogo entre Escócia e Chipre. A Escócia, utilizando aqui o Flash Score, é a favorita em casa com uma odd de 1,25. E é justo. Eu vou contar para vocês como vai chegar a Escócia nesse confronto, para vocês entenderem como é justo essa cotação da Escócia. Primeiro, vamos utilizar a Nations League, que é aquela competição de amistosos que a UEFA deu uma incrementada. Nessa última Nations League, a Escócia estava no grupo 1 da segunda divisão da Nation, num grupo com Ucrânia, Irlanda do Norte e Armênia. Das 6 partidas que ela disputou, ela venceu 4, perdeu apenas uma e conquistou a vaga para a primeira divisão da Nations. Então, ponto positivo aqui para a seleção da Escócia. Outra situação positiva foi as eliminatórias da Copa do Mundo. A Escócia conseguiu, num grupo com Dinamarca, Israel, Áustria, Ilhas Faroé e Moldávia, ficar na segunda colocação, inclusive atrás apenas da Dinamarca, que foi a seleção que a gente comentou no planejamento de ontem, que tinha feito umas super eliminatórias da Copa do Mundo. E a Escócia conseguiu vencer a Dinamarca no último jogo. Óbvio, a Dinamarca já estava classificada, mas venceu. Então ela perdeu apenas uma partida para a própria Dinamarca, que estava passando o carro em todo mundo, mas devolveu a derrota para a Dinamarca no último jogo. Tá? Então foi sim uma excelente eliminatória. Porém, como ela ficou em segundo, ela teve que disputar um playoff, né? Esse playoff de classificação, e ela acabou enfrentando a Ucrânia, e contra a Ucrânia ela acabou caindo. A Ucrânia que depois foi enfrentar País de Gales, e depois País de Gales passou para a Copa do Mundo. A Ucrânia que vive, né, toda essa situação de conflito, não conseguiu ir para a Copa do Mundo, e a Escócia também não. Então acabou assim apagando um pouco, né, manchando um pouco dessa excelente campanha da Escócia nesses últimos tempos. Então a Escócia para mim vem como extrema favorita sim. O Chipre, bom, primeiro vamos falar da Nations, né? Nessa última Nations agora, o Chipre ficou na terceira divisão da Nations, disputou a terceira divisão da Nations, num grupo com Grécia, Kosovo e Irlanda do Norte. E em 6 jogos ela venceu apenas 1, perdeu 3. Isso fez com que o Chipre fosse obrigado a disputar um playoff de rebaixamento. Esse playoff ainda não aconteceu. Porém, na penúltima edição da Nations, também na terceira divisão, na Liga C, o Chipre de novo ficou na última colocação, foi obrigado a disputar um playoff e dessa vez ele conseguiu se segurar. Venceu na Estônia, a partida de ida 0-0, a segunda partida no Chipre, ele venceu por 2-0 e se segurou ali na terceira divisão. A Nations não quer dizer muita coisa, mas algumas seleções levam obviamente a sério. O que eu gosto de listar aqui são as eliminatórias da Copa do Mundo, onde num grupo com Croácia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia e Malta, Chipre conseguiu ficar na 5ª colocação, a penúltima, e venceu apenas uma partida de 10. Isso faz sim com que a gente tenha plena certeza de que essas cotações são justas, tá? Que a seleção da Escócia ela é bem mais favorita do que a seleção do Chipre. A gente pode utilizar o PDF de apoio com um recorte pequeno aqui de 5 partidas. A gente vai conseguir ver que dentro de casa a Escócia venceu 60% dos jogos, saiu na frente também 60%, não falhou em marcar em nenhuma partida em casa e ficou sem sofrer gol em 40%. O Chipre sai na frente de uma maneira assim, boa até para uma seleção que venceu apenas uma partida fora, mas é menos do que a Escócia, marca uma quantidade de gols relativamente alto, parecido com o da Escócia, e sofre mais do que o dobro de gols. Tem dificuldade de marcar e tem uma facilidade maior de sofrer. No primeiro tempo eu tenho uma leve superioridade do Chipre em relação ao número de vitórias, o número de derrotas é igual, mas no segundo tempo a Escócia consegue ser um time mais forte, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Destaque negativo aqui para 80% de derrota do Chipre no segundo tempo.
Se você é trader, certamente você vai ter oportunidade para trabalhar esse back Escócia aqui no primeiro tempo, porque é provável que a Betfair aqui, a minha parceira, leve esse jogo para o live, e por ser às 11 horas, um horário mais isolado, a liquidez deve ser maior, não vai estar tão dividido. Então você pode aproveitar sim para tentar buscar esse primeiro gol da Escócia. Lembrando que a Escócia é um excelente time de bola aérea, tá? As bolas aéreas da Escócia são extremamente fortes. Se você é punter, eu gosto muito de pensar na vitória da Escócia, com essa cotação de 1,25 é difícil, mas se você está acostumado a trabalhar com essa cotação ou quer juntar com outra opção, é interessante, tá? E também gosto muito de pensar no over 1,5. Por quê? Porque a Escócia, das últimas vezes que enfrentou o Chipre, ela tomou gol. Em 2019 ela tomou um gol em cada partida. A Escócia nos últimos jogos tomou 2 gols da Turquia, 1 gol da Irlanda do Norte, 1 gol da Armênia, 3 gols da Ucrânia naquelas eliminatórias. Então, por mais que tenha ainda um jogo muito físico, uma defesa muito forte, pode ser que a Escócia também sofra, mas eu acredito num jogo de 1,5, onde a Escócia marque mais do que um gol. Se fizer o primeiro, é provável que vá em busca do segundo. Lembrando, essa é uma competição bem mais importante do que a Nations, tá? Então, como a Escócia fez bonito na Nations e também nas eliminatórias da Copa, eu imagino também que ela venha para demonstrar força aqui nas eliminatórias da Euro. Às 2 horas da tarde, também nas eliminatórias da Eurocopa, nós temos a Turquia fora de casa contra a Armênia. A Turquia veio numa fase muito boa, mas a gente precisa dar um zoom nessa informação, porque tem algumas peculiaridades, tá? Vamos primeiro falar da Armênia, que é a mandante. Primeiro, a cotação, que eu vou esquecer. A Armênia está com uma cotação de 8, a Turquia 1,45, tá? É provável que ela comece acima de 1,50, 1,55 na Betfair. A Armênia, nas últimas eliminatórias da Copa, caiu num grupo com a Alemanha, só isso, né? Romênia, Islândia, Liechtenstein e Macedônia do Norte. Dava para tentar buscar pelo menos a segunda colocação, mas a Armênia acabou ficando em 4º lugar com 3 vitórias apenas em 10 jogos. Não vou crucificar tanto, porque a Macedônia do Norte, que foi para os playoffs, que ficou em 2º lugar, a Alemanha obviamente ficou em 1º, ela tem uma seleção muito boa. Inclusive ela conseguiu ganhar da Alemanha lá na Alemanha, foi uma situação assim bem complicada para a Alemanha na época, foram muito criticados, mas a Armênia não chega assim hoje no elenco da Macedônia do Norte, ou Macedônia, eles gostam de ser chamados só de Macedônia. Depois tivemos a participação da Armênia na Nations League, e ela ficou na última colocação na 2ª divisão e acabou rebaixada para a 3ª, vai disputar a 3ª divisão no ano que vem, num grupo com Escócia, que a gente comentou aqui agora há pouco, Ucrânia, Irlanda e aí a Armênia, com uma vitória apenas em 6 jogos, perdeu 5 partidas, tá? Dentro de casa foram apenas uma vitória e 2 derrotas, 2 gols marcados. Então, realmente, a Armênia não vem muito bem assim das pernas. A Turquia, o que aconteceu? Vamos olhar a Turquia de trás para frente, porque senão a gente vai acabar tendo uma análise diferente. Por que eu quero olhar de trás para frente? Vamos começar lá atrás, na penúltima Nations League, quando a gente for falar da Turquia, porque vai facilitar a nossa análise. A Turquia disputava a 2ª divisão da Nations no grupo com Hungria, Rússia e Sérvia. E nesse grupo a Turquia só conseguiu vencer uma partida e acabou sendo rebaixada para a 3ª divisão. Então essa Nations da Turquia, esse recorte foi péssimo. Só que aí logo em seguida entraram as eliminatórias da Copa do Mundo. E nessas eliminatórias da Copa do Mundo a Turquia foi muito bem. Num grupo com Holanda, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar, ela ficou na 2ª colocação, vencendo 6 de 10. E aí a gente consegue balizar, porque a Nations não é uma competição que as seleções assim se dedicam tanto, né? Dá para ver que muitos jogadores até que fazem uma crítica pública, o De Bruyne já falou que a seleção da Bélgica, enfim, não tinha tanta vontade, que ele não via tanto sentido na Nations e tudo mais. Então a gente acaba comparando aqui. Eliminatórias da Copa, a Turquia foi muito melhor, e na Nations passada, né? Na Nations retrasada, desculpa, a Turquia foi muito mal. Lembrando que nessa eliminatória de Copa do Mundo que eu acabei de falar, a Turquia chegou nos playoffs, ficou em 2º lugar, chegou nos playoffs para disputar com Portugal. Portugal também tinha ficado de fora na fase de grupos, se eu não me engano, numa derrota para a Sérvia. Então Portugal teve que disputar playoff. E Portugal vencia a Turquia por 2-1. O Burak Yilmaz teve um pênalti aos 85 minutos, eu me recordo, porque foi um jogo bem marcante. Ele perdeu o pênalti e aí logo em seguida desse pênalti perdido, nos acréscimos, Portugal fez o 3-1 e se classificou para enfrentar, se eu não me engano, a Macedônia na final, onde Portugal acabou vencendo. A Macedônia que eliminou a Itália. Então já encontramos aqui um recorte ruim da Turquia, numa competição que pouca gente leva tanto a sério, e um bom recorte da Turquia nas eliminatórias da Copa, mesmo ela saindo nas semifinais aqui para Portugal. Como a Turquia foi rebaixada na Nations retrasada, ela foi obrigada a disputar a 3ª divisão nesse ano. E aí fica fácil, porque você acaba enfrentando equipes como a Lituânia, Ilhas Faroé, Luxemburgo. São seleções que não têm assim
tanta capacidade de bater de frente com a Turquia. O que aconteceu? A Turquia venceu 4 dos 6 jogos que disputou na terceira divisão, na Liga C, e perdeu apenas um, fez 18 gols, goleou quase todo mundo. Então a Turquia retornou agora, na próxima Nations ela já vai retornar para a segunda divisão. Então a gente tem um recorte da Turquia de trás para frente, onde a gente vê uma queda da Turquia na Nations, depois uma evolução nas eliminatórias da Copa e uma manutenção na última Nations, só que uma manutenção com parênteses, né? Porque foram contra seleções mais fracas, tá? Então já temos aqui uma ideia de que realmente a Turquia merece, talvez essa cotação aqui de 1,50 contra a Armênia, mas muito cuidado para você não criar uma expectativa muito grande na Turquia só porque ela foi muito bem na Nations, que foi a competição mais recente. A Armênia não foi tão bem, a Turquia foi bem. Só que níveis de enfrentamento da Turquia era mais fácil para o nível de seleção que ela tem, tá bom? Utilizando aqui o nosso PDF de apoio, nos últimos recortes, a Turquia fora de casa saiu menos na frente do que a Armênia, não falhou em marcar em nenhum jogo e em metade dos jogos não sofreu gol. Um ataque bem melhor e uma defesa também bem melhor. A Armênia saiu na frente em 75% dos jogos e ficou sem sofrer gol em 50%. Porém, quando sofre, dá para ver aqui que é um número alto. No primeiro tempo, a gente vê uma superioridade da Turquia, com o dobro de vitórias e a metade de derrotas, porém o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. E novamente, no segundo tempo, eu tenho uma boa superioridade da Turquia, com o dobro de vitórias e metade de derrotas. E aqui o número de gols muda bastante, a Turquia passa a marcar mais e a Armênia passa a sofrer um pouco mais. Se você é trader protocolar aqui, eu acho que você pode vir buscar esse back favorito na Turquia no primeiro tempo. A Turquia é uma equipe muito forte ofensiva, quando faz o primeiro gol ela contra-ataca, ela vai buscar o segundo, mas é uma equipe que cede também muita oportunidade. Muito cuidado, a bola aérea da Turquia também é muito boa. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória da Turquia por aqui, por mais que eu entenda e concorde com o favoritismo da Turquia, porque eu também entendo que o nível de enfrentamento que a Turquia teve recentemente na última Nations é muito abaixo, não faz a equipe crescer tanto. Então acho que a Armênia pode tentar dificultar um pouco mais as coisas por aqui. Se a gente utilizar o SofaScore para pegar aqui as últimas informações, a gente vai conseguir ver que a Armênia não vence a 7 jogos, mas tomou gol em todos os 7 jogos. A Turquia também vem de 4 jogos seguidos sofrendo gol. O over 2,5 saiu em 5 dos últimos 6 jogos da Armênia e o over 2,5 saiu em 8 dos últimos 10 jogos da Turquia. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, que foi lá em 2009, 2008, não vale nem a pena citar, porque é uma distância muito grande. O que eu vou te indicar por aqui é ficar de olho no over 1,5, tá? Dado essa dificuldade da Armênia defensivamente e talvez alguma dificuldade da Turquia também em alguns momentos, mas a Turquia não falha em marcar em quase nenhum jogo. E se você quiser ser um pouco mais ousado, também gosto de pensar no over 2,5. Às 16h45 temos o confronto da Espanha contra a Noruega. Infelizmente o Haaland está machucado, não vai conseguir jogar pela seleção da Noruega. Seria muito bom de ver o Haaland enfrentando a seleção espanhola, que vai passar por uma reformulação, talvez não de tantos jogadores assim, mas houve uma troca de treinadores depois da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho de como chega a Espanha. Primeiro, a nossa cotação. A Espanha começa em casa como favorita, próximo de 1,33 nas casas de apostas. Eu acredito que na Betfair a gente vai ter uma cotação beirando 1,40 ou 1,45, tá? E talvez ela caia também pela, obviamente, não presença do artilheiro Haaland, tá? A Espanha vem de uma Copa do Mundo, né? Foi a última competição que ela disputou, num grupo com Costa Rica, Alemanha e Japão. E o Japão passou em primeiro e a Espanha passou em segundo. A Espanha acabou perdendo para o Japão no último jogo da fase de grupos e eliminou a seleção da Alemanha. Só que aí a Espanha pegou o Marrocos, sensação Marrocos, nas oitavas de final e foi eliminada nos pênaltis. Persistiu ali o 0-0 e ela acabou sendo eliminada nos pênaltis. O Sarabia, o Soler e o Sérgio Busquets perderam os 3 primeiros pênaltis e Marrocos passou. Antes disso, a Espanha disputou a Nations League, essa última agora, que ainda está rolando, né? A Espanha num grupo com Portugal, Suíça e República Tcheca conseguiu ficar na primeira colocação com um ponto a mais que Portugal e vai disputar os playoffs do título, tá? Lembrando que essa é a primeira divisão, vai disputar os playoffs do título. A segunda divisão é só sobe e desce de divisão. A primeira divisão tem a disputa do título, tá? Vai disputar a semifinal com a Itália. Mais para trás a gente tem as eliminatórias da Copa do Mundo que a Espanha fez e ela foi líder do grupo com Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. Ganhou 6 de 8 partidas que fez. Então, realmente é uma seleção que, por mais que esteja passando por uma reformulação de técnico, é muito forte e deve manter a base dos seus jogadores. A Noruega, a última competição que ela disputou também foi a Nations League.
o Haaland aqui estava presente, obviamente, e ela foi segunda colocada num grupo com Sérvia, Eslovênia e Suécia. Isso, a segunda colocação, na Nations não dá possibilidade de você subir de divisão, então ela vai permanecer na segunda divisão para o próximo ano. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, ela ficou naquele grupo com a Turquia e Holanda, que eu comentei agora há pouco na análise da Turquia, e ela ficou na terceira colocação, vencendo apenas 5 dos 10 jogos que disputou. Não foi ali muito mal, mas também não muito bem. A gente tem que lembrar que tem poucos jogadores de renome na Noruega, né? Tem o Haaland, o Sorloth, que são jogadores assim que se destacam mais na parte ofensiva, e no meio-campo tem o Martin Odegaard, que hoje é um dos principais jogadores aqui do Arsenal. E a gente tem outros jogadores que talvez muita gente não conheça, mas que são bons, jogador do Sassuolo, tem jogadores do União Berlim, o Torsby, que chegou a fazer um gol anulado contra o Ajax lá na Holanda, tem outros jogadores também com uma base boa aqui na Holanda também. Então assim, são jogadores não tão conhecidos como o Haaland, o Odegaard e o Sorloth, tá? Mas a Noruega é uma equipe que ainda tem muito a evoluir, uma equipe jovem, tá bom? Por isso eu acredito que a Espanha merece sim essa cotação de favoritismo. Utilizando o PDF de apoio, pegando só o recorte das últimas 4 partidas, nessas últimas 4 partidas da Espanha foram empate com a Alemanha na Copa do Mundo, 7-0 na Costa Rica na Copa do Mundo, derrota para Suíça e vitória contra a República Tcheca. Então nós temos então 50% de vitória da Espanha, 75% das vezes ela saiu na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. A Noruega tem um recorte de 4 partidas fora de casa. Foram partidas contra a Irlanda, a Eslovênia, a Suécia e a Sérvia. Aí você pode digitar aqui níveis de enfrentamento. A Noruega venceu 3 das últimas 4 que fez fora de casa, ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos, tem sofrido gol com frequência, saiu na frente em todos os jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo. A Noruega fez um primeiro tempo melhor do que a Espanha, mas um segundo tempo bem pior, com uma queda muito grande de produtividade. Se você é trader, como a Espanha tem uma característica de posse de bola muito forte, é muito provável que você tenha um mercado estagnado. Então é provável que a gente tenha uma Noruega talvez buscando um empate fora de casa, sem o seu principal jogador, mas recuada em campo a gente provavelmente vai ter uma Espanha muito mais dominante e talvez com esse novo treinador consiga ser um pouco mais objetiva, porque a grande crítica de todo mundo com a Espanha é toca, vai tocando e não chuta, e não penetra, e não finaliza, e não bate de fora da área, dá uma rilia de ver essa Espanha jogando. Então quem sabe a gente tem uma característica diferente nesse novo treinador, mas é provável que a gente tenha essa probabilidade aqui de trabalhar um back Espanha. Se você é Panther, eu também gosto muito de pensar nessa vitória da Espanha. Não sei se é um jogo para gols, porque a baixa do Haaland influencia muito nas linhas de gols, nos preços, na precificação. Então eu prefiro só ficar de olho mesmo nessa vitória da Espanha. Talvez não seja uma vitória fácil, porque a Noruega vem crescendo competição após competição, mas a Espanha tem jogadores muito cascudos e pode sim vencer essa partida. Então ao invés de ficar caçando pelo novo em gols aqui, eu prefiro ficar só de olho nessa vitória da Espanha, que pode até chegar com uma cotação próxima de 1,40. Às 19 horas, um amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos. O Marrocos foi o 4º colocado na Copa do Mundo, chegou na semifinal, perdeu para a França, depois foi eliminado para a Croácia. Aliás, foi eliminado pela França e depois disputou a 3ª colocação com a Croácia, não conseguiu vencer. E é um Brasil, hoje com um treinador que está ali somente para ocupar um período de tempo, um treinador interino, que não vai permanecer, muito provavelmente, que fez convocações diferentes da que os últimos treinadores vinham fazendo, aliás, do que o Tite vinha fazendo, né? Então a gente tem aqui um Brasil hoje, na minha humilde opinião, tem que tomar muito cuidado para falar isso aqui, sem um estilo de jogo que vem sendo treinado há muito tempo. Ele vai pegar uma galera que não jogou junto, tem alguns jogadores que jogaram juntos, mas tem uma base de galera que tá vindo de fora, tem gente que nunca jogou na seleção e vai treinar durante alguns dias, tá treinando para poder fazer esse jogo. Então assim, muito cuidado na hora de confiar na seleção brasileira aqui. O Brasil é favorito contra o Marrocos? Lógico, independente se o Marrocos foi bem ou não na Copa. O Brasil foi menos longe do que Marrocos na Copa. Não interessa, o Brasil é favorito. Provavelmente seria favorito, ainda mais favorito se estivesse com a seleção principal. E ainda seria favorito se Marrocos tivesse sido campeão mundial. Porém, muito cuidado, porque aqui a gente está falando de um time de Marrocos que tem uma sequência de trabalho. Tudo bem, Marrocos também teve uma troca de treinador antes da Copa do Mundo, que acabou dando muito certo, mas teve uma sequência de trabalho, tem um estilo de jogo, e vai pegar um Brasil agora que eu não sei dizer se tem um estilo de jogo. Eu nunca vi o Brasil jogando no comando do Ramon. Então, assim, o que eu espero como um trader, como um apostador, é ter um Brasil um pouco mais
deficiente em alguns aspectos táticos, porque eu tenho pouco tempo de treinamento, eu tenho talvez poucas ideias de jogo ou pouco tempo para aplicar essas ideias de jogo, eu tenho pouco entrosamento, nem todos os jogadores jogaram juntos, eu sei que tem uma base que jogou, mas tem muita galera nova também. E eu vou ter muita rotatividade, provavelmente. Quem foi levado para esse jogo do Marrocos, provavelmente vai ter chance. Então, a gente vai ter provavelmente muitas substituições ao longo do jogo. Então, você que vai vir cegamente para fazer back Brasil, muito cuidado, porque talvez a gente não tenha um Brasil tão dominante, tão consistente, tão constante como das últimas vezes. A gente pode ter milhares de críticas do trabalho do Tite, mas existia ali um trabalho, existia um estilo de jogo. A seleção brasileira é muito forte defensivamente. Eu não sei se isso vai permanecer com o próximo trabalho, mas agora com o Ramon eu também não consigo afirmar. Então a minha dica por aqui é muito cuidado com a expectativa. O Brasil está com uma cotação muito boa, realmente, dependendo dos anos para trás, aí se a gente pega um Brasil a 1,60 contra o Marrocos, era para entrar a favor de olho fechado, mas os tempos mudaram e o momento agora do Brasil ainda é um momento de reformulação. Eu sei que muita gente que foi convocada está com garra, está com gana, quer mostrar, mas talvez a gente veja um Brasil mais bagunçado em campo. Posso estar falando uma besteira muito grande aqui. Não vou utilizar o PDF de apoio porque aqui se trata de um amistoso que eu sei que pode ter muitas mudanças táticas, inclusive ainda no primeiro tempo. Então, acho que é difícil a gente mesclar. A gente pode utilizar ali o que o Marrocos fez na Copa do Mundo, né? Lembrando, o Marrocos, dentro da Copa do Mundo, ele ficou num grupo com Croácia, Bélgica e Canadá. Ele ficou em primeiro, com 2 vitórias e nenhuma derrota. Foi enfrentar a França na semifinal e acabou perdendo. Lembrando que Marrocos eliminou Portugal aqui nas quartas de final e passou pela Espanha nas oitavas de final. Tá? Então foi uma campanha muito boa de Marrocos. Para lembrar o Brasil, para a gente não ficar tão triste, eu só vou falar aqui que o Brasil foi eliminado para a Croácia, tá? Mas também não vou dar detalhes porque gera um gatilho triste em nós. Então, na minha opinião, se você é trader, vem sem viés. Aqui esse jogo você tem que vir sem viés. Ainda mais se você é brasileiro. Vem sem viés para poder trabalhar talvez uma correção do Brasil. É claro, o Marrocos ele jogou na Copa do Mundo mais compactado, um pouco mais distante da sua linha diária para não deixar muito o time compactado lá atrás. Ou seja, ele distanciava o time adversário da sua área, fazia o bloco com linhas bem unidas, mas mais longe da área. E aí você tem que ter jogadores de velocidade para correr para trás para conseguir evitar os lançamentos. Inclusive conseguiu fazer isso contra a Espanha, contra Portugal, fez isso muito bem. Não sei se vai jogar dessa mesma maneira, tá? Mas se jogar, vai ter dificuldade o Brasil aqui para penetrar dentro da área de Marrocos e pode acabar alçando demais bola, né, ao fundo, assim, na linha de fundo, para tentar buscar jogadores em velocidade. Pode acontecer. O estilo de jogo do Marrocos é mais no contra-ataque. Então você vai ver ali se tiver disponível o Hakimi. Eu acho que o Hakimi, se eu não me engano, tá machucado. Mas jogadores do Marrocos das pontas correndo em velocidade para tentar buscar alguma jogada em contra-ataque, tá? Então é mais provável que o Brasil tenha a bola, tenha mais controle. Provável, não é certeza. Então na hora de trabalhar alguma correção contra o Brasil, toma cuidado em relação a isso, tá? Os momentos de perigo do Marrocos, se forem muito curtinhos, não vão fazer essa cotação do Brasil darem aquelas estilingadas para cima. Se você é Panther, agora é que é o problema, né? Falei para vocês não confiarem tanto no Brasil, mas vou falar para vocês que esse empate anula do Brasil me agrada. Porque eu sei que tem muitos jogadores ali que já têm uma base, que sabem como se comportar e tem uma galera chegando que quer mostrar resultado. E como o Marrocos joga de uma maneira um pouco mais recuada, Marrocos pode aqui buscar um empate sim, tá? Contra o Brasil. Então eu gosto de pensar, se for para trabalhar algo a favor do Brasil, no empate anula. O dupla chance vai estar muito baixo. Em relação ao mercado de gols, eu gosto por ser amistoso. Se fosse um jogo de competição valendo alguma coisa, eu iria em under goals aqui, porque o Marrocos provavelmente jogaria de maneira mais defensiva, não se soltaria tanto. Como é um amistoso, a gente vai ter muita rotação de jogadores, talvez muita desorganização em alguns aspectos do campo, talvez muita desatenção. Pode ser que a gente tenha mais cenários de gols aqui. Então, se você quiser trabalhar com over 1,5, pode ser interessante. Deixa eu ver quanto está essa cotação. 1,25, se você quiser pegar no live, seria ainda melhor, tá? Eu gosto de pensar assim no mercado para pelo menos 2 gols aqui. Se quiser trabalhar a favor do Brasil, se for a sua vontade, considera colocar um empate junto ali, num empate anula, porque essa seleção do Marrocos, na minha opinião, ela chega um pouquinho mais bem preparada, por mais que o Brasil seja, assim, favorito. Os jogos para gols esse sábado, a gente tem uma rodada quase cheia aqui da terceira divisão da Alemanha. Eu já deixei uma indicação para vocês no meu Telegram. Inclusive, se você não me segue no Telegram, fica o link aqui embaixo. Se você quiser me seguir no Instagram também, ali, ó, CariocaTel, para você me acompanhar um pouco mais na minha vida pessoal, tá? No Instagram eu não compartilho tanta coisa assim de apostas. Eu gosto mais de falar da minha vida pessoal dali. Mas eu já indiquei para vocês essa terceira divisão da Alemanha, que é uma excelente oportunidade para cobrir, assim, quando a segunda divisão da Alemanha ou a primeira não está disponível, para você que gosta de trabalhar o futebol alemão. Todos esses jogos que eu selecionei aqui,
eu gosto para trabalhar over HT e over 1,5. Principalmente aqui o líder da competição, que é o Elversberg, vai jogar fora de casa. Eu gosto muito de pensar nessa possibilidade de trabalhar talvez até um 2,5 aqui em jogos do Elversberg, que é uma seleção muito forte. Outro jogo interessante é o jogo do Dinamo Dresden. A gente acabou de ver o Dresden vencendo fora de casa a equipe do Ingolstadt por 3-2. Também é uma equipe muito forte, que também pode caber aqui o over HT e o over 2,5. De resto, eu iria mais numa situação para um gol no primeiro tempo e 2 gols no jogo. Nos jogos extras, esse sábado, às 2 horas da tarde, Bielorrússia e Suíça, as eliminatórias da Euro. A Suíça não vem numa fase tão agradável assim fora de casa, 2 vitórias apenas contra a Espanha e Sérvia, mas a gente consegue ver que o nível de enfrentamento da Suíça também foi muito forte, tá? Então é favorita sim. Israel e Kosovo, Israel também é favorito, deve estar com uma cotação aqui próximo de 1,90, deixa eu consultar, Israel 1,90. Também é favorito, você pode trabalhar aqui num jogo de correção de preço, mas muito cuidado porque Israel joga de uma maneira um pouco mais reativa e você pode ver o adversário tendo mais posse ofensiva. Isso vai dar a entender que Israel tá mal, mas Israel joga sim. Na segunda divisão da Espanha, o Alavés contra o Tenerife. O Alavés é o 5º colocado como mandante, é o 3º melhor time, 10 vitórias em 16 jogos com apenas uma derrota, e o Tenerife só venceu 2 partidas em 16, teve 8 derrotas, metade de jogos ele perdeu. Tá, então pode ser um jogo sim para buscar. Outro jogo interessante é o jogo da volta entre Grêmio e Ipiranga. Lembrando que o jogo de ida, o Ipiranga venceu por 2-1. Se eu não me engano, venceu de virada, teve um gol do Soares. E é muito provável que o Grêmio vai estar com uma cotação de 1,20. É muito provável que o Grêmio saia na frente nesse jogo ainda no primeiro tempo. Vai com tudo, vai com uma pressão muito grande. Você pode pensar numa vitória do Grêmio no primeiro tempo, ou talvez até num over 1,5 aqui, já que o Grêmio tem que vencer essa partida de qualquer maneira, e se tiver na frente o Ipiranga pode se expor também. A vitória do Grêmio nos 90 minutos é mais segura, mas vai estar com uma cotação mais esmagada. Croácia, que foi a 3ª colocada na Copa do Mundo contra o País de Gales, também é um jogo que você pode trabalhar alguma coisa para correção de preço, apesar de acreditar que a Croácia vai estar como favorita aqui, 1,60. Aí depende muito de qual intensidade a Croácia vai colocar em campo. Tá? A Croácia depende muito do momento. Em alguns jogos na Nations League eu não senti a Croácia tão interessada assim, em outros jogos eu já senti mais. Então é um time que me surpreende a cada vez, achando que a Croácia está envelhecida, não vai conseguir dar conta, e eles vão lá e dão conta. É um jogo de País de Gales onde eles costumam jogar sem a bola, mais na velocidade, no contra-ataque, mais com situações de bola parada. Andorra e Romênia é outro jogo de favoritismo grande aqui para a Romênia, deve estar por volta de 1,25, também é uma diferença muito grande de elenco. E Alemanha e a seleção aqui do Peru, 1,30 a Alemanha, dentro de casa, deve jogar aqui também com muitos jogadores, com rotatividade de jogadores, muitos jogadores diferentes, já que é amistoso, pode testar várias situações. Então, por mais que eu tenha o favoritismo da Alemanha, muito cuidado. Tá? Mas é provável que a Alemanha também vença esse jogo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de aproveitar o bônus de R$2 nesse sábado e também amanhã, domingo. Então são R$4 de bônus aqui da minha parceira e companheira Betfair durante tantos anos. O link tá aqui embaixo na descrição. Não se esquece também dos sorteios aqui no primeiro comentário fixado e no primeiro link da descrição para concorrer a camisas como essa daqui. Ó, deu emagrecida, hein? Não tava conseguindo usar essas camisas não, cara. Tô começando a perder essa pança. Meus amigos, brincadeira. Fica com Deus. Muito obrigado pela companhia. Se puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, ó, muito obrigado. Valeu, um abraço.